Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, no canal do Rossano Sobrinho, trazer para vocês mais um tema para que possamos refletir neste domingo. Mas, antes disso, eu gostaria de pedir a vocês que, se vocês desejarem, se vocês gostarem do que nós vamos conversar hoje, que vocês possam curtir este vídeo, comentar aquilo que vocês tenham dúvidas ou, de repente, algumas observações, que vocês possam compartilhar este vídeo com os amigos e também possam se inscrever neste canal, para que vocês possam receber e acompanhar outros tantos vídeos tão maravilhosos aqui no canal do Rossano Sobrinho dos nossos articulistas. Tá bom? Bem, o tema que eu escolhi hoje para que nós possamos conversar é como nos enganamos ante as estradas da vida. Como vocês sabem, nós estamos fazendo um estudo sobre temas variados deste livro aqui, Um Jovem Obsessor. Este livro foi psicografado por mim, o autor espiritual é o Jefferson, e como vocês podem perceber, este é um livro que tem temas importantíssimos para nós podermos fazer as reflexões, por isso que eu escolhi. Então vamos lá? Vou pegar uma passagem do livro para que depois nós possamos refletir, tá bom? Vamos lá. Dalva estava conversando com Antônio, que são dois personagens do livro, né? E ela falou assim com ele, diante de algumas preocupações que ele estava tendo. Ela disse o seguinte: será que você não está fazendo uma tempestade num copo d'água? Como assim? O fato de os pais de Guilherme desejarem a sua ajuda não é suficiente para que você se sinta preparado para essa tarefa e tenha de aceitá-la. Pelo que vejo, os pais dele estão tão desnorteados que não percebem que estão jogando sobre os ombros de um jovem de 17 anos, ex-viciado, uma responsabilidade que não lhe pertence. Acredito que, sem notarem, estão exigindo que você seja um mentor para Guilherme, mas não percebem que você não se sente preparado para isso. E o que eu faço então? Perguntou ele. Diga a eles que você fica muito honrado com a confiança que depositam em você, mas que você não está dando conta nem de você mesmo. Aí ele diz: ah, Dalva, isso não é verdade. Não mesmo, Antônio. E quantas vezes você duvidou de si mesmo quando Guilherme o convidou para estarem com os antigos parceiros? Quantas vezes em casa você ficou com medo de sair e se deparar com a vontade de mudar o seu trajeto e comprar de novo uma droguinha? Quantas vezes você não se perguntou se conseguiria continuar sem ela? E aí Antônio disse para ela: não posso demonstrar fraqueza, Dalva. Você não sabe o que é ter seus pais duvidando da sua capacidade de lutar contra as drogas. Você não tem noção do que é ver dúvida nos olhos deles quando afirmo que vou sair apenas para ver uma amiga. Posso estar errada, mas gostaria que você refletisse comigo. Se seus pais estão acreditando que você pode ajudar Guilherme, significa que eles acreditam que você seria um bom exemplo para o seu amigo. Isso não é confiança na sua recuperação? Eu não tinha pensado nisso. Mas, disse ela, vez por outra, se a reação deles é duvidar, não deixa de ser um resultado normal às suas ações anteriores. Como você quer que eles reajam depois do que você fez? Aí ele chega para ela e fala: não, nem você acredita em mim, Dalva, né? E aí eles conversam um pouquinho mais e ele fala assim com ela: Dalva, por que você está me falando tudo isso? O que quer me dizer? Que você deve ter compaixão por seus pais e principalmente por você mesmo. Hoje, a sua maior dor é vê-los ainda duvidando de você.
Como você pode sofrer com isso se eles estão tendo uma reação natural ao que lhes aconteceu há tão pouco tempo? Como você pode sofrer com isso se foi você quem escolheu agir de uma forma que acarretaria essa possível consequência? E ela continua: você errou, errou, mas agora está mais consciente e não deseja mais seguir pelo caminho equivocado que antes trilhava. Use da sua experiência conquistada quando da visita à sua antiga empregada, usando do diálogo para libertar-se das culpas e o peso que carrega será muito menor. Bem, somente para que vocês possam entender essa última passagem, Antônio ele foi visitar uma antiga empregada, porque ele tinha feito com que ela fosse demitida em razão dos furtos que ele cometeu. Os pais acreditando que era ela quem estava cometendo os furtos, ele nada comentou e ela foi demitida. Quando ele saiu do seu processo de viciação, ele sentia muita culpa em relação a isso. Então, ele foi estar com ela e conversar sobre o que tinha acontecido. O diálogo que eles tiveram levou tanto a Antônio quanto a Dalva, que foi com ele, bastante entendimento sobre como que você conversar com alguém pode libertar você de muitos entendimentos equivocados que você possui. E aí eu já vou entrando no tema que hoje nós escolhemos, por quê? Porque nós muitas vezes nos enganamos em razão das interpretações que nós fazemos da vida, sem percebermos que poderíamos muitas vezes esclarecer aquilo que está acontecendo à nossa volta, através de um diálogo sincero com as pessoas envolvidas. Antônio, o tempo inteiro, ele ficava imaginando que os pais dele poderiam pensar, que eles estariam imaginando em razão da sua postura, em razão das suas escolhas novas. E isso fazia com que o Antônio buscasse um comportamento para fazer com que eles acreditassem que ele estava modificado, mas um comportamento que trazia muito peso às suas costas. Por quê? Porque ele sempre imaginava o pior daquilo que os seus pais poderiam pensar sobre ele. E não enxergava, em razão dessa crença que ele foi construindo em sua cabeça, não percebia as pequenas ações de seus pais, dizendo para ele que eles estavam dando uma carta de crédito ao seu filho em razão da luta que ele estava abraçando para que ele pudesse sair dessas viciações, para que ele pudesse mudar o curso da sua própria história. Então, quando nós pensamos que os pais dele estavam, a princípio, deixando que ele tivesse um contato maior com um amigo dele, que também era um ex-viciado, ajudando este amigo que estava tendo muito mais dificuldade do que ele para largar este processo, os pais estavam a todo tempo dizendo que eles estavam confiando no filho. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos pensar que, mesmo que eu esteja te dando uma carta de crédito, muitas vezes até por amor, por temer o futuro daqueles de quem nós amamos, a gente pode cair em situações que nos fazem desconfiar, que nos fazem duvidar da outra pessoa, dependendo daquilo que ela às vezes pode estar realizando. Dalva, ela tentou levar ao amigo a ideia de uma pessoa que de fora, sem tantas emoções envolvidas, já estava enxergando. Quantas vezes nós também não necessitamos de alguns amigos que estão ao nosso redor, dos olhos desses amigos, para que eles possam trazer para nós aquilo que eles estão enxergando, com um olhar muito menos afetado pelas emoções que estão nos envolvendo. E, na maioria das vezes, a gente acaba teimando em não escutá-los, teimando em querer continuar nos colocando como vítimas num processo de dúvidas daqueles que, efetivamente, em razão das nossas escolhas,
eles teriam até o direito de ter em seus corações essas dúvidas. Então, hoje, a minha proposta para com todos vocês é nós pararmos para entender o quanto o diálogo ele é importante na nossa vida, o quanto este diálogo ele pode dar a nós a oportunidade de uma libertação de interpretações equivocadas sobre aquilo que nós enxergamos, mas em razão das emoções podemos estar enxergando errado. E mais do que nunca, que nós possamos escutar as pessoas que nós confiamos, as pessoas que são nossos amigos, que são nossos amores, que podem estar enxergando algo ao nosso redor, na nossa vida, que nós, em razão da nuvem que paira sobre os nossos olhos, em razão das emoções, dos sentimentos que estão em desalinho, essa nuvem faz com que nós não enxerguemos talvez uma realidade muito mais favorável para nós na nossa vida. Então, eu espero, meus amigos, que hoje eu possa ter trazido para vocês esse tema de uma forma muito simples, mas de uma forma que nós possamos dar mais crédito a nós mesmos e às vezes até crédito ao outro, que às vezes pode ter agido conosco de uma forma equivocada, mas que está se esforçando para fazer as mudanças. Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e que vocês possam estar comigo no próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem todos em paz.